Já observou como nada acontece sem a interferência de outra ou outras coisas? Educação precisa de saúde, saúde precisa de esporte, esporte precisa de investimento em infraestrutura e assim vai. A plataforma Ceará 2050, quando pensa o futuro, leva em consideração essa mistura de setores, as temáticas se entrelaçando. Hoje falaremos sobre a transversalidade dos programas estratégicos que nortearão o desenvolvimento do nosso estado nos próximos 30 anos. A plataforma Ceará 2050 é um planejamento estratégico de longo prazo do estado do Ceará, coordenado pela UFC por meio da Fundação Astef. Em fase final de elaboração, o planejamento conta com o envolvimento de representantes de entidades públicas e privadas e da sociedade civil. Juntos, vamos construir o Ceará que queremos. Em estudo feito na etapa inicial da plataforma Ceará 2050, constatou-se a importância do planejamento para o desenvolvimento de um território. A partir de outras experiências exitosas, viu-se que quanto mais integrado é esse planejamento, mais crescimento ele é capaz de proporcionar. Ao todo, o Ceará 2050 elaborou 20 programas estratégicos. São 20 grandes temas, dos quais se originarão várias ações para mudar de forma disruptiva o futuro do Ceará. Para falar sobre esses temas e ações e suas relações, recebemos o arquiteto e urbanista Ayrton Montenegro Ibiapina Júnior e o professor e engenheiro civil Antônio Nunes de Miranda, ambos coordenadores da plataforma Ceará 2050. Sejam bem-vindos mais uma vez ao programa. Para contextualizar nossos espectadores, vocês podem explicar em que fase a plataforma Ceará 2050 se encontra hoje e que percursos foram feitos até agora? Primeiro, boa noite a vocês da equipe da TVC, boa noite ao público que está nos assistindo. Eu acho que é preciso realmente a gente fazer um pequeno retrospecto de 2 anos atrás para cá, quando o governador Camilo Santana lançou numa grande festa do Centro de Eventos, o Ceará 2050, como uma parceria do governo do estado e da Universidade Federal do Ceará. Esse projeto, então, começou a se desenvolver e foi iniciado, como todo projeto estratégico, com uma revisão das condições do Ceará, que a gente chama de diagnóstico. Foi feito o diagnóstico dos últimos 30 anos, examinando os pontos fracos, os pontos fortes do Ceará, o que nós precisávamos corrigir, o que nós podíamos aproveitar. Foi feito também um estudo do mundo externo, para onde o mundo está indo, quais são as tendências, e também como foi que outros territórios com problemas e potencialidades iguais às nossas resolver esses problemas ou aproveitar essas potencialidades. A partir disso, nós saímos para conversar com a sociedade. Grandes eventos também nós realizamos, reuniões técnicas. Fomos ao interior do estado, percorremos as 14 regiões do estado e daí nós tiramos a visão de futuro e os objetivos do Ceará. Visão de futuro e objetivo esse definidos pela população. Com posse disso, aí nós começamos a estudar que projetos nós deveríamos executar para que esses objetivos fossem atingidos. Então, nós estamos exatamente nessa fase, nós estamos concluindo a elaboração dos projetos, né, que são eles exatamente que nós chamamos de programas estratégicos, que compõem uma série de ações, atividades e projetos que deverão ser executados para atingir aqueles objetivos que foram definidos pela população do Ceará como aquilo que o Ceará deseja para si. Esse planejamento, então, é importante exatamente para traçar, né, o que vai ser feito, então. Boa noite aos que fazem a equipe da TV Ceará. Boa noite àqueles que assistem essa TV e esse programa interessante. É uma satisfação estar aqui acompanhado do professor Miranda, que também faz parte da equipe de coordenação da plataforma Ceará 2050. E a partir do que ele já colocou inicialmente, eu gostaria de enfatizar um aspecto relevante para o nosso estado e para a própria plataforma, que se encontra numa fase agora de definição muito importante, na medida em que ela trabalha os chamados programas estratégicos para o desenvolvimento do Ceará no longo prazo, nos próximos 30 anos. É importante ressaltar para todos
que o processo de planejamento, ele atravessa a sua fase de diagnóstico, depois ele faz uma análise sobre a experiência de outros locais, de outros países que deram certo em diversas iniciativas, depois ele busca identificar uma marca que caracterize a intenção do cearense para o seu estado e finalmente chega numa fase super importante. Qual é essa fase? É a fase onde, a partir dessa experiência acumulada, você vai identificar aquelas ações que representam de fato o anseio da população cearense no que se refere a desenvolvimento. Então, isso está sendo feito agora, os temas estão muito próximos, estão muito chegados àquilo que realmente preocupa o cearense, na medida em que segurança hídrica, educação, saúde, organização territorial, logística, tudo isso são temas que de fato vão impactar para as políticas públicas que o Ceará deverá implementar já a partir de 2015. Porque é importante ressaltar que o futuro 2050 ele precisa ser construído a partir de agora. Então, a partir de 2020, o programa de ações do governo já começa a incorporar de forma gradativa todo o conjunto de diretrizes que foram definidos nesses programas estratégicos que atingem o número de 20. Então foram 2 anos e essa fase de fechamento é concluída com um portfólio de programas estratégicos, não é isso? Mas o que caracteriza esse portfólio? Bem, são 20 programas, cada programa desses possui aí tu vai depois detalhar alguns, mas de maneira geral a gente pode dizer que esses programas, esses 20 programas, eles são compostos de várias ações, iniciativas, projetos, certo? Que pretendem atingir, com a sua realização, se pretende atingir aqueles objetivos que os cearenses desejam. Certo? Então eles cobrem toda uma gama de atividades, tudo aquilo que acontece no Ceará, desde a tecnologia até a parte de esportes, a parte de cultura, da parte de saúde, de novas indústrias, tudo está coberto por esses 20 projetos. Certo? E um desses projetos, que eu tenho certeza que o Ayrton vai dar uma ênfase especial, que é o de logística, ele leva em conta, por exemplo, um aspecto que até durante muito tempo foi negativo para o Ceará, que era a sua posição em relação ao resto do Brasil. O Ceará, em relação ao resto do Brasil, era distante. Fortaleza e Porto Alegre eram as 2 capitais mais distantes. Só deixaram de ser depois que Roraima se transformou em estado, e aí Boa Vista passou a ser as 2 e Porto Alegre passaram a ser as mais distantes. Ora, para chegar no sul você tinha que atravessar o semiárido, muitas vezes, grande parte do ano sem água. O mar, pela navegação a vento, não era possível, porque os ventos só sobram de leste. Então não era possível voltar para o sul. Os navios chegavam aqui e iam embora para a Europa. Quando você tentava voltar para o sul, você tinha que abrir uma perna muito grande de navegação para pegar o vento de lado, ir até o meio do Atlântico, aí pegava as calmarias. Então, tudo era contra essa ligação do Ceará. A BR-116 e a BR-222, que liga o Ceará ao resto do Brasil, passaram décadas para ser construídas. Certo? Hoje, essa situação se inverteu. Primeiro, nós já estamos com essas comunicações construídas. Precisamos melhorá-las. Mas hoje nós estamos perto da África, nós estamos perto da Europa, nós estamos perto dos Estados Unidos, estamos perto do Canal do Panamá, que nos liga à Ásia. Certo? Somos hoje, Fortaleza, a segunda cidade do mundo com o maior número de cabos submarinos chegando à cidade. Certo? Temos grandes possibilidades, temos um aeroporto, temos um porto moderno. Então, tudo isso hoje transforma o Ceará na grande ponte para o mundo, a grande ponte do Brasil para o mundo. Então, um dos projetos mais importantes, todos são igualmente importantes, mas um que a gente sente que mais tem assim, um apelo popular é o de logística, que é o que exatamente tenta potencializar essa posição que
era tão negativa no passado e que hoje passa a ser um trunfo para a economia do cearense, que vai trazer renda, vai trazer emprego, vai trazer melhores condições de vida para a população. Como o senhor falou, acaba que todos os projetos, eles se interligam, né? Porque um é importante por conta de outro e o outro é importante por conta de outro, e formando essa cadeia que é o que vai, né, movimentar e, enfim, fazer com que elas se movimentem de forma contínua e interligadas e ao mesmo tempo, porque enquanto um programa acontece, vai puxar o outro também para ser realizado. Você tocou num ponto fundamental para a plataforma Ceará 2050. Que ponto é esse? É a preocupação que essa plataforma conseguiu cristalizar numa palavra que eu vou pronunciar agora, chama-se transversalidade. A prática de governo no Brasil e também no Ceará, ela é uma prática que tende a ficar focada naquilo que é específico de cada secretaria, de cada agente público, certo? Há uma dificuldade que essas entidades conversem entre si. Então, uma plataforma que contém programas estratégicos de grande importância para o desenvolvimento do Estado, obviamente, ela requer a participação simultânea de agentes diversos. Não apenas do setor público, mas setor público, iniciativa privada e a própria sociedade. Então, a partir dessa compreensão, foi construída essa versão preliminar de portfólio, que engloba ações que estão voltadas num aspecto para o desenvolvimento da nossa economia. Não existe desenvolvimento efetivo sem economia forte. Ela também está voltada para o que o Estado faz com relação ao cidadão. Ele presta serviços, então isso é uma questão fundamental também, que vai gerar qualidade de vida, que vai gerar maior equidade social para o Estado. E uma outra questão também fundamental, um outro pilar, que é o capital humano. Você não vai poder construir uma economia forte, nem vai prestar serviços adequados ao cidadão, se você não tiver um grupo de pessoas, que a gente chama de capital humano, capaz de realizar bem esses serviços. Adicionalmente, é necessário o quê? É necessário que se construa um processo de governança, onde, nesse processo, os procedimentos de gestão mais adequados serão aplicados, tanto no que se refere à economia, como no que se refere à prestação de serviços ao cidadão e ao próprio capital humano. Então, a partir disso, a gente conseguiu denominar isso tudo de arquitetura estratégica, que é uma forma de abordar todas as questões ao mesmo tempo, mas muito focado naqueles interesses básicos, né? Fortalecer a economia, prestar serviços adequados ao cidadão e ofertar um capital humano capaz de desenvolver mais rápido o nosso Estado. Essa pesquisa, assim, até chegar nesse ponto, né, nesses 2 anos em que foi feito, né, essa pesquisa, essa consulta, digamos assim, também com a população, que dificuldade vocês tiveram? Foi fácil também tirar esse diagnóstico, chegar nesses pontos e fazendo essa interligação com as pessoas, com os poderes, para que chegasse nessa etapa? Depois eu acho que a gente pode, os dois devíamos falar sobre esse assunto aí. Exatamente. Tem tanto a dizer sobre isso. A parte inicial, que foi a parte técnica, deu trabalho, que para ser bem feito sempre dá trabalho. Nós tivemos os melhores profissionais do Ceará ajudando a fazer esse diagnóstico. Então isso aí foi feito e é um excelente trabalho. Certo? Agora, o que nós tivemos maior dificuldade, na verdade, no meu entender, é a falta de visão que as pessoas, de maneira geral, têm sobre o que é estratégico. É muito difícil você trazer as pessoas do dia a dia, do operacional, do local, para aquilo que é estratégico e é amplo. Isso nós sentimos, não foi nas camadas mais humildes, não. Desde a academia, passando pelas empresas e pelas pessoas, até chegar nos níveis mais humildes da nossa sociedade, nós encontramos sempre essa preocupação em falar daquilo que está mais próximo. Certo? Chegou ao ponto de algumas reuniões
nessa passagem pelo interior, nós criamos em cada região um grupo de divulgação, discussão e mobilização do Ceará 2050. Chegou o ponto de algumas dessas regiões a gente fazer a seguinte proposta: vamos dividir a reunião ao meio. Metade a gente fala do estratégico, fala do Ceará, e a outra metade do tempo a gente vai falar dos problemas locais. Tanto é a vontade que as pessoas têm de falar. Então, a meu ver, isso foi a grande dificuldade que nós enfrentamos. Foi conseguir trazer o foco da população, das pessoas, para o estratégico. Certo? Muitas vezes se confunde estratégico com importante. O que é estratégico é óbvio que é importante, mas é mais do que isso. O que caracteriza uma ação, um projeto, uma ideia ser estratégica é que ela é abrangente. Aquela ação tem uma repercussão muito ampla, certo? Enquanto que a maioria dos projetos, das ações, são limitadas a um objetivo definido. Mesmo sendo um objetivo definido, aquele objetivo, uma vez alcançado, ele tem uma repercussão que atinge a sociedade como um todo. Então, isso é o conceito estratégico. E esse conceito, nós ainda hoje estamos brigando para divulgar, para deixar claro e sempre para levantar a visão. É claro que o operacional, o local é muito importante. E desses projetos estratégicos que nós estamos propondo, vão sair os projetos operacionais, o projeto executivo, que serão feitos pelas secretarias de governo, pelas entidades privadas, pelas organizações de maneira geral. Eles é que vão fazer acontecer, não é o Ceará 2050. Esses projetos do Ceará 2050, que representam a forma de se alcançar os anseios da sociedade, eles são amplos, eles são estratégicos e têm que ser transformados para se tornarem efetivos em projetos executivos. Isso, o Ceará 2050 não cuida disso. Nós cuidamos do estratégico. Cada secretaria, cada instituição, cada empresa privada é que vai desenvolver o seu projeto operacional e vai gerenciar esse projeto e vai cuidar dele. Sim. Eu gostaria de complementar as observações do professor Miranda, que foram extremamente pertinentes, destacando algumas coisas. Em primeiro lugar, foi sábia a decisão do governo do Estado de pautar a sua nova fase na administrativa, esse segundo período, por um esforço para colocar dentro das políticas públicas que deverá praticar um olhar para o futuro. Evidentemente que um olhar para o futuro bastante responsável, olhando para o passado para ver o que foi feito de forma correta e onde falhamos, olhando para o presente a partir das práticas que estão sendo postas em evidência agora e, fundamentalmente, ouvindo a população. O que o doutor Miranda coloca aí é o seguinte: na realidade, o Estado do Ceará começa a despertar para uma compreensão de que é um Estado rico, de que é um Estado que talvez no passado tenha olhado muito para a experiência dos outros e tenha esquecido que tem riquezas no seu território, que tem potenciais enormes que podem ser aprimorados para o desenvolvimento, e isso, com a expansão da rede universitária no Estado, isso começa a aparecer de forma muito evidente. Eu quero registrar aqui que vivi nesse processo de visitar as regiões do Estado do Ceará, um processo extremamente rico, onde a gente teve contato com as pessoas, teve contato com estudantes das universidades, dos institutos federais, e a gente percebe que há uma energia muito forte, capaz de empurrar o Estado, né? Essas pessoas, com essa nova oportunidade de ensino superior, elas estão rapidamente apreendendo o que são essas nossas potencialidades e colocando isso de uma maneira muito pura, muito sincera nas reuniões. Então, apesar das dificuldades, porque planejar é difícil, é necessário paciência, é necessário insistir, e isso a gente percebe que o cearense gradativamente começa a perceber. Existem essas limitações que ele colocou, sim, mas é importante que há um processo de aprendizado em curso, onde o cearense está percebendo que olhar para o futuro é construir hoje um presente melhor. Então, isso está acontecendo e a gente se sente muito satisfeito em participar desse processo.
é um processo que atinge a nós mesmos. Todos nós estamos aprendendo. Exatamente. Tá certo? A nossa visão hoje do que é um projeto estratégico é muito maior, é muito mais aprofundada do que há 2 anos atrás, quando nós começamos a fazer esse trabalho. Quer dizer, não é que nós estejamos ensinando as pessoas, não. Nós estamos aprendendo juntos a sentir a diferença entre aquilo que é estratégico e aquilo que é operacional e sabendo dar o valor de que cada uma das duas ações tem que ter. Tem uma outra coisa também relevante para ressaltar aqui, e isso é o próprio Dr. Miranda que sempre diz quando comenta sobre o assunto, é que esse núcleo de coordenação da plataforma, ele está voltado fundamentalmente para coordenar as iniciativas, as ideias, etc. Elas partem, e está correto isso, elas devem partir da população, sim, das organizações, das instituições. E aí, quando chega na plataforma, isso é sistematizado. Mas a essência do que vocês vão ver sobre 20 projetos estratégicos para o Estado do Ceará nasceu dessa energia, né, que a gente percebe que vem do cearense. Numa frase só, nós não somos escritores do plano, nós somos tradutores da vontade da sociedade. Maravilha. Essa frase representa o nosso trabalho. Vou ter que então fazer uma pequena pausa, nossa primeira pausa. A gente volta daqui a pouco com mais Ceará 2050. Apoio Cultural Via Direta.